São os principais tópicos que têm sido cobrados aí na prova da EPICAR. Não tem como a gente querer abraçar o mundo, querer estudar tudo, não sabe por onde começar, não sabe exatamente o que tem caído, qual é a tendência da prova. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para comentar com vocês quais são os principais tópicos que têm sido cobrados aí na prova da EPICAR. Então, se você está se preparando, está reiniciando, né? Já fez a prova, vai tentar uma outra vez, ou se é a sua primeira vez, você está precisando aí de um norte para começar, hoje eu tô aqui para comentar com vocês. Claro que o principal norte que a gente tem é sempre o edital do concurso, mas uma garantia que a gente tem também são as provas anteriores. Então, um bom método da gente estudar é analisando as provas anteriores, observando, né, quais são os conteúdos que caem, para a gente ter ali um norte, um direcionamento. A parte de português, né, não só a minha disciplina, né, claro, mas eu estou aqui para falar sobre ela, é muito ampla. A gente tem ali a parte de sintaxe, de gramática, a gente tem semântica, enfim. E aí, às vezes, né, não tem como a gente querer abraçar o mundo, querer estudar tudo, não sabe por onde começar, não sabe exatamente o que tem caído, qual é a tendência da prova, né? Porque quando a gente olha as provas anteriores, a gente busca por uma tendência, um padrão que vem sendo seguido, né, nas últimas provas, e hoje eu trouxe aqui, eu fiz exatamente isso, eu fiz essa análise das 3 últimas provas para comentar aqui como tem sido, né, essas provas, o que tem sido cobrado, enfim. Então vou comentar aqui com vocês hoje e eu espero que vocês gostem. Mais para frente nós vamos trazer mais detalhadamente, mas então vamos lá. Temos aqui, vou colocar aqui as questões, e aí vou comentando com vocês. Principais assuntos da prova da EPICAR. Bom, as últimas provas, elas têm tido, né, uma tendência muito grande de interpretação textual. É claro que é muito amplo dizer interpretação de textos, né? A interpretação ela é cobrada de diversas formas. Coloquei aqui como segundo tópico, que fui fazendo ali na ordem que eu ia encontrando, mas as provas têm sido muito interpretativas, textos grandes, né? Claro que um texto para, sei lá, umas 3 ou 4 questões, mas textos grandes, então é uma tendência, né, da prova da EPICAR, textos maiores, e muitas questões de interpretação. Não são todas, algumas questões, né, estão ali para interpretar, mas precisa também de um conteúdo gramatical, mas realmente tem tido uma tendência muito grande, muitas questões interpretativas. E aí eu coloquei ali como são essas questões. Por quê? Interpretar textos não é uma coisa tão simples como muitas pessoas podem imaginar. Questões interpretativas podem confundir bastante. Por quê? A gente precisa entender o que o enunciado quer. Então, quando você vir ali uma questão, você perceber uma questão interpretativa, é importante você prestar atenção prestar muita atenção no enunciado, dar muita ênfase aos verbos de comando, se possível, né, até circular. Por quê? Nos verbos de comando, você vai ter ali exatamente o que a questão quer. E aí, isso varia muito. Tem ali o posicionamento do autor, e aí vem várias opções ali, onde para você conseguir encontrar onde tem ali o posicionamento do autor. E aí, às vezes, um adjetivo que traz ali uma característica, que é o posicionamento do autor, a opinião dele, a visão dele, ou às vezes a opinião do narrador, uma coisa assim. Também vem questões pedindo o tema central do texto, e é importante prestar atenção nisso, porque quando a questão diz assim, pode-se afirmar que o tema central do texto, é importante prestar atenção no central. Por quê? Um texto trata de diversos assuntos, diversas coisas. Um texto grande, então, fala de várias coisas. Então, é importante você prestar atenção qual é o tema
central. Qual é o assunto principal desse texto? Nem sempre é tão fácil a gente conseguir encontrar. E isso costuma ser bem cobrado. Qual é o tema central? E também qual é o objetivo daquele texto. Quando a gente estuda funções da linguagem, a gente percebe, né, que todo texto ele tem uma função específica, ele foi escrito por algum motivo, tem um público-alvo, né, todo texto ele tem ali a quem ele é direcionado, claro que isso não é uma regra, mas ele tem ali um público-alvo, ele tem um objetivo a ser cumprido, e aí é comum que venha ali o texto, e aí o objetivo do texto, ou seja, você vai ter que procurar ali por que esse texto foi escrito. Ele quer informar? Ou esse texto busca conscientizar? Esse texto busca ditar um comportamento? Né? Tá ali cheio de verbo no imperativo, então ele tá ali dando uma ordem para o leitor, ou ele quer emocionar o leitor, ele quer convencer, ele quer vender um produto, ele quer vender uma ideia, né? Nem toda propaganda tem fins lucrativos, então ele pode estar só querendo vender uma ideia. Então, é importante você perceber ali que na interpretação textual existem vários meios, né, de você interpretar um texto. Outra coisa que também é muito comum é a inferência. Então, às vezes, isso aqui é uma questão interpretativa, vou voltar lá no texto, vou procurar. Às vezes você não vai achar. Por quê? A questão ali, a prova, né, pede para que você deduza, para que você infira. Inferir é deduzir, concluir. Então, é possível inferir. Ou seja, muitas vezes não vai estar explícito ali. Se você pode inferir, você pode deduzir, você já sabe que não tem ali tão claro assim no texto. Você vai ter que procurar por aquela informação, você vai ter que procurar algum caminho que te possibilite deduzir aquilo ali, certo? Outra coisa que também é bem cobrado, né? Outro tema, gêneros textuais. Tem ali crônica, resenha, reportagem, notícia. Muitas vezes na prova vem dizendo, trata-se de uma reportagem porque explica um pouquinho. E aí você pode associar. Mas às vezes não vem. Vem ali o texto e pergunta, é uma crônica, é uma resenha? E aí é importante você, né, que está começando ali a estudar sobre os gêneros textuais, ter muito claro ter muito claras, né, quais são as diferenças de cada gênero ali. A crônica fala sobre assuntos do cotidiano. Então, falou ali sobre um assunto do dia a dia, já sei que pode se tratar de uma crônica. Uma resenha, uma reportagem, qual a diferença, né, desses tipos de texto? Procurar por esses textos também, enquanto você estiver estudando, para você perceber o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente. Enfim, esse é um tema bem cobrado na prova da EPICAR. Depois eu coloquei aqui as concordâncias, concordância verbal e concordância nominal. Esse tema também cai em muitas provas, né? E na última prova da EPICAR, por exemplo, caiu uma questão ali de concordância e aí pedia marcas de informalidade e desvios. Para você perceber que tem ali uma marca de informalidade, ou seja, algo que foge, né, do que a gramática recomenda, você precisa saber as regrinhas de concordância verbal e concordância nominal. Ou seja, não era uma questão, assinale ou complete a lacuna, nada do tipo, mas tinha ali uma reescrita onde a concordância não tinha desvio ou tinha desvio, não me recordo, mas você precisa saber as regras de concordância para perceber onde tem informalidade, porque esse também é um tema que tem sido cobrado, né? Linguagem formal e linguagem informal. A linguagem informal, também chamada de coloquial, né? Tudo que foge da gramática e que se aproxima muito mais da fala, ok? Não da escrita. Depois tem ali linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal é uma linguagem feita com palavras e uma linguagem não verbal é uma linguagem que não tem palavras, não tem nada escrito. Então, se não tem nada escrito, são imagens, são emojis. Inclusive, na última prova da EPICAR, teve ali uma questão, né, dos emojis, onde precisava interpretar ali o que aquele emoji significava. Então, imagens, emojis, placas, símbolos, fisionomias. Fisionomias também teve uma questão lá da Mafalda que falava sobre a fisionomia dela, que é a expressão facial. Então, é importante também dar uma olhada nisso na linguagem não verbal, porque ela é
cobrada também. Tá bom? Quando a gente tem, por exemplo, tirinha, a gente tem ali o que a gente chama de linguagem mista, né? Que mistura ali linguagem verbal e não verbal. E muitas vezes tem quadrinhos que não tem palavra nenhuma, tem só a fisionomia do personagem, a gente tem que identificar o que aquela fisionomia demonstrou, né? Então a última prova tinha uma questão da Mafalda, onde a fisionomia dela mostrava claramente que ela estava discordando da amiga, então é comum esse tipo de questão, tá bom? Então vamos lá. Outro tema também muito cobrado na prova da EPICAR, figuras de linguagem. Inclusive, a última aula que eu trouxe aqui para o canal do YouTube era sobre figuras de linguagem, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, eufemismo. Quem ainda confunda essa parte, não sei diferenciar, por exemplo, uma metáfora de uma comparação, né? Porque a metáfora ela é muito parecida com a comparação. Esqueço o que é uma hipérbole. Então, dá uma conferida lá nessa última aula, que tem algumas questões da prova também, de provas antigas, né? Que eu resolvi. E também caiu na última prova, caiu em todas as outras que eu analisei, né? Nas 3 últimas. É um tema muito recorrente. Outro tema que também costuma ser muito cobrado, valor semântico dos conectivos. O que é o valor semântico? Significado, sentido. Aí entra um pouquinho também na interpretação, mas também entra um pouquinho na parte ali das conjunções, entender os conectivos. Quem faz redação, né, não costuma ter tanta dificuldade. Por quê? Quem treina bastante redação sabe que a gente usa muitos conectivos. Então, tem ali o portanto, que é conclusivo, tem o quando, né? Tem o onde, que a gente só usa para lugar, né? Ali aquele pronome que dá a ideia de lugar. Então, o valor semântico das palavras também foi muito cobrado. Aí tinha lá na última prova o quando, né? Com ideia de tempo, onde com ideia de lugar. Então, isso é muito cobrado. Então, o valor semântico dos conectivos, das conjunções, ok? O valor também das preposições, também é importante dar uma olhada nisso. Tem uma ideia de posse, tem uma ideia de lugar, de origem, ok? Coloquei aqui também colocação pronominal, próclise, ênclise e mesóclise. Bom, o nome é meio feinho, né? Meio assustador, mas é quando a gente estuda o pronome oblíquo. Nós temos o pronome pessoal, vários tipos de pronomes, né? Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, são aqueles que são utilizados muitas vezes como complementos de verbos, né? São aqueles menores, então, me, tem o mim, tem o a, comigo, contigo, enfim. Então, esses pronomes oblíquos, eles seguem muitas regras. Existem muitas regras de próclise, por exemplo, né, que é preciso dar uma olhada lá. Por quê? Entra um pouquinho no que eu falei sobre desvio, linguagem informal. Então, tem algumas questões que eu dei uma olhada ali nas últimas provas que reescreviam, trocando ali a ordem do pronome. Então, o pronome, quando ele vem antes do verbo, ele é chamado de próclise, né? Então, quando eu digo assim, Deus te abençoe, esse te que veio antes de abençoe, próclise. E aí eu poderia dizer, Deus abençoe-te. Aí tem ali várias regrinhas, né? De próclise, ênclise e mesóclise. Então é importante dar uma olhada nisso também, porque costuma ser cobrado dessa forma. Tem ali uma escrita e pergunta, né? Onde tem desvio, onde não obedeceu a norma. E aí, para saber onde teve desvio, onde está um uso informal, um uso coloquial, tem que conhecer as regrinhas de colocação pronominal, ok? Também coloquei aqui os 3 últimos, regras de acentuação. Não costuma ser um tema assim muito forte, mas normalmente vem atrelado a alguma outra questão, algum texto. E aí eu analisei que tinha uma questão ali, que era na prova, né? Que era um texto antigo, onde a gente tinha que deduzir algumas regras de acentuação, se elas mudaram ou não em relação às atuais. Ou seja, para você perceber, olha, naquela época, por exemplo, antigamente ideia não tinha acento, né, que é o ditongo aberto na paroxítona. Ideia tinha acento, e agora a ideia não tem mais acento, perdeu. Para eu saber que ideia perdeu o acento, primeiramente eu tinha que saber que tinha, né?
para eu entender aí essa mudança. Então, tinha ali um monte de palavras para você comparar com a regra de agora. Então, é importante dar uma olhada aí nas regras de acentuação. Para estudar a regra de acentuação, tem que relembrar oxítona, paroxítona e proparoxítona, que é a sílaba tônica, a posição da sílaba tônica. Então, uma palavra, né, tem uma sílaba tônica, que é uma sílaba mais forte, e todas as outras são as sílabas átonas. E aí, eu precisa revisar aí separação silábica, né? Separação de sílabas, entender qual é a sílaba tônica, qual é a mais forte, e a partir disso classificar a palavra em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Depois que relembrou toda essa parte, aí entra aí nas regras de acentuação. A oxítona tem ali as suas regras de acentuação. Por exemplo, acentuamos as oxítonas terminadas em a, em e ens. O, em, ens. Então para eu saber isso, primeiro eu preciso relembrar o que é uma oxítona, ok? Então é importante dar uma estudada nessa parte também, nas regras de acentuação, e que a maioria ali das regras estão ali na paroxítona, porque na proparoxítona todas são acentuadas, na oxítona são poucas regras, então rever um pouquinho isso também é um bom caminho, porque costuma ser cobrado, tá? Mesmo que atrelado a algum texto, uma coisa assim, mas tem ali uma noção de acentuação que precisa conhecer a regra para resolver a questão. Coloquei ali a análise sintática, que é sintaxe, que é gramática, né? Mesmo função sintática, não tem sido tão cobrado assim como em outras provas, como eu falei para vocês, tem muita questão interpretativa, mas cai também, então não tem para onde fugir. Sujeito, predicado, adjunto adverbial, aposto. Nós temos as 10 classes gramaticais, então, substantivo, adjetivo, verbo, e aí o adjetivo, por exemplo, é a classe gramatical. Dentro de uma oração, dentro de um período, ele assume uma função sintática. Então, o adjetivo, como ele é uma característica, ele pode ser um adjunto adnominal, se ele estiver só ali acompanhando o nome. Ou ele pode ser um predicativo do sujeito. Ele está fora do sujeito, ele trouxe uma característica para o sujeito, ele é predicativo. Normalmente, quando ele faz parte do sujeito, ele é adjunto adnominal. Então, dá uma revisada aí também nos termos da oração. Termos essenciais, sujeito e predicado. Termos integrantes são os complementos. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, agente da passiva. Relembrar aí os termos acessórios, que são os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais também, vocativo e aposto, ok? Aposto, inclusive, tem sido muito cobrado. Nessas 3 últimas provas que eu analisei, tinha ali questão de aposto. Então, diferenciar bem o vocativo do aposto. Vocativo é chamamento, aposto é explicação ou enumera alguma coisa. É importante revisar isso. É muito cobrado também. E por último, elementos coesivos. Bom, mais uma vez, quem escreve redação sabe que precisa ter coesão no seu texto. Ou seja, o seu texto precisa estar encadeado. Como é que a gente faz isso? Conectivos, pronomes, né? Então, quando eu uso um pronome, eu digo assim, dessa forma, dessa, né? Ali eu tenho ali um pronome demonstrativo, essa, que está fazendo uma ligação com o que eu disse anteriormente. Dessa forma, de que forma? Parágrafo anterior. E aí eu vou fazendo ali a relação do meu texto. Essa relação pode ser anafórica ou catafórica. Ela vai ser anafórica quando ela se refere ao que vem antes. Quando eu me refiro ao que vem antes, eu uso esse. Quando eu me refiro ao que eu ainda vou dizer, eu uso este. Então, este é o meu desejo, 2 pontos, que vocês aprendam. Agora eu digo que vocês aprendam, esse é o meu desejo. Esse retoma e este antecipa. Então, essa diferença aí de anáfora, catáfora é muito comum, muito cobrado em prova. Ou também, eles destacam ali um termo e perguntam qual é o referente. É o tipo de questão que tem que voltar lá no texto para ver. Aí muita gente, eu acho que é esse aqui. Não, tem que voltar lá no texto e tem que ver, né? Confirmar, toda a questão é muito importante, então tem que voltar lá no texto e confirmar isso. Bom, então, esses são os principais tópicos que eu separei aqui com vocês. Nas próximas aulas, né, eu posso aqui trazer
as próprias questões, né? Separei aqui, por exemplo, análise sintática. Eu vou trazer aqui, sei lá, 5, 10 questões para nós resolvermos juntos, para a gente ver como é que cai, como é que cobra. Mas esses são os temas cobrados, os principais, né? O edital, ele é o principal norte, mas pelas provas antigas encontrei esses daqui. Espero que tenha clareado um pouquinho para vocês, tenha dado um direcionamento, um norte para quem está começando aí, está em dúvida do que estudar para a prova de português da EPK. São esses os principais temas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!